elaboraram uma resolução na ONU, no Conselho de Segurança, que pede um cessar-fogo imediato, a palavra está lá, em Gaza, e a libertação de todos os reféns. A medida será votada amanhã no Conselho. Assunto para o analista sênior e internacional Américo Martins. Confira. O secretário de Estado, Antony Blinken, confirmou que os Estados Unidos prepararam uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o Hamas. Blinken está em sua 6ª viagem recente ao Oriente Médio, tentando negociar uma pausa nas hostilidades e a libertação dos mais de 100 reféns que continuam nas mãos do Hamas dentro da faixa de Gaza. O secretário de Estado afirmou que o cessar-fogo será condicionado à libertação dos reféns. De qualquer forma, trata-se de uma mudança de posição importante do governo americano, que já vetou 3 outras resoluções anteriores que também pediam pausa no conflito. A proposta de resolução é uma tentativa do governo americano de reduzir as críticas cada vez mais pesadas de uma parcela do eleitorado democrata contra o presidente Joe Biden. Esses eleitores acham que Biden está fazendo muito pouco para tentar conter Israel, em meio a um conflito que já deixou quase 32 mil pessoas mortas, em sua maioria mulheres e crianças. Mesmo com críticas diretas ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Biden continua dando apoio quase incondicional às ações do exército israelense. E as negociações de cessar-fogo foram retomadas esta semana no Catar, centradas numa trégua de cerca de 6 semanas que permitiria a libertação de 40 reféns em troca de centenas de palestinos detidos em prisões israelenses. Gunta Hutzit, independentemente da resolução passar ou não no Conselho de Segurança, sugere essa iniciativa americana um isolamento por parte do principal aliado de Israel, provocado esse isolamento agora pelo principal aliado de Israel? Bom, boa noite, William, Lorival, todos que nos assistem. Sem dúvida alguma, é uma mudança de postura. É uma mudança de postura que o próprio secretário de Estado, Antony Blinken, vinha pedindo há muito tempo o presidente Biden, mas como ele está nesse modo de reeleição, a dinâmica da política interna americana ainda está prevalecendo. Nesses dias saiu pesquisa sobre a atuação israelense frente ao Hamas. Uma grande maioria, se não me engano, em torno de 58% dos americanos achando que o que Israel está fazendo é mais do que justificável e, portanto, é em cima desses números aí que ainda o presidente Biden se apega e apega também a ligar o cessar-fogo à libertação dos reféns. Não simplesmente um cessar-fogo, ter efetivamente essa negociação que na sexta-feira, amanhã, lá no Catar, ainda devem se juntar às delegações que já estão lá, o próprio chefe do Mossad, o chefe da CIA, e uma pressão muito grande que o Blinken vem fazendo sobre o governo do Catar para que ameace expulsá-lo do Catar caso não negocie a libertação desses reféns. Então, é uma mudança de postura, mas o que me parece é que o governo americano, encabeçado pelo secretário Blinken, está indo para o tudo ou nada para tentar efetivamente tirar alguma vitória que o Biden possa apresentar para os seus eleitores. Dorival. Aconteceu que na segunda-feira, foi enviada ao Biden uma carta assinada por 100 doadores judeus, doadores democratas da campanha de Biden, incluindo o George Krupp, da Fundação Krupp, que doou $500 mil para a campanha de Biden recentemente, pedindo que o governo retire esse apoio incondicional que dá a Israel. Então, são doadores judeus, liberais, naturalmente, que querem realmente que a pressão sobre o governo Netanyahu seja mais contundente. Isso provavelmente ajudou o Biden a concluir esse movimento que ele vinha fazendo há várias semanas já, no sentido
de desembarcar do governo Netanyahu, né? O movimento foi composto por vários passos, como aquele momento em que ele recebeu o general Benny Gantz, né? Isso há cerca de mais de 2 semanas. Ele não, mas o Antony Blinken, secretário de Estado, e o Lloyd Austin, secretário de Defesa, desautorizado pelo Netanyahu, que impediu o embaixador israelense em Washington de participar da reunião. Certamente o Benny Gantz ali contribuiu para o plano que os Estados Unidos vão apresentar agora a representantes do governo Netanyahu sobre uma alternativa em relação a Rafah. E depois veio o discurso do Chuck Schumer, líder da bancada democrata no Senado. Uma semana atrás, né? E que o Biden endossou, no qual o Schumer dizia que Israel precisa se livrar do Netanyahu, precisa realizar eleições. Existe a informação de que o Netanyahu está preparando uma ida para o Congresso americano, repetindo aquilo que ele fez em 2015, sem falar com a Casa Branca, né, ir ao Congresso americano. Talvez a maior desfeita feita ao Barack Obama. O Barack Obama estava firmando o acordo nuclear com o Irã e o Netanyahu, que gosta muito do Donald Trump, né, muito próximo dele, trabalhou para a eleição do Trump, para aqueles ataques reputacionais contra Hillary Clinton em 2016, participou daquilo junto com a Rússia. Ele está se preparando e foi convidado pelo Mike Johnson, que é o líder da bancada republicana, é um trumpista, né, para ir falar ao Congresso americano para mais uma vez tentar enfraquecer o Joe Biden. Então, realmente, isso é uma luta, né, entre os dois governos a partir de agora. Já pedindo desculpas a ambos, ao Gunther e a você, Lourival, por causa do exíguo que é o nosso tempo. Gunther, claro. Rapidamente, o que você quis dizer quando você disse os americanos partiram para o tudo ou nada? Porque precisa efetivamente, para não perder o mínimo que ainda tem de liderança, ainda até no próprio mundo ocidental, trazer alguma solução. E por isso mesmo que o Antony Blinken está rodando pelo Oriente Médio para buscar efetivamente trazer algo que possa ser implementado em Gaza, no mínimo aumentar essa ajuda humanitária que está começando a entrar numa velocidade um pouco maior, mas muito longe do necessário, porque realmente os vetos seguidos que o governo americano vem aplicando no Conselho de Segurança em relação a Hamas, você tem tido esse afastamento de vários governos europeus em relação aos Estados Unidos. Lourival, por último, ao longo dos últimos 30 anos, eu acho, nós vivemos várias situações nas quais a capacidade de Washington de impor o que lhe parecia a Washington essencial que fosse seguido por Jerusalém não se deu. Por que se daria agora? Porque o governo Netanyahu é um governo enfraquecido politicamente, internamente, né? Porque o Israel nunca viveu uma crise como essa, né? E porque, de fato, a opinião pública internacional hoje deixa de aceitar coisas que antes aceitava, né? As invasões, as ocupações, o apoio de Israel ao apartheid na África do Sul, tudo isso era tratado com condescendência. Hoje, o clima é diferente. Gunther Hutzit, professor de Relações Internacionais da SPM. Gunther, muito obrigado por ter participado aqui. Boa noite, Gunther. Eu que agradeço. Boa noite.